Eu sou o pastor Márcio e eu sou professor de Teologia Sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de Teologia Sistemática na parte de introdução à teologia, que é chamada de prolegômena. E eu, com os alunos aí do Instituto, estão prontos aí para assistir a aula. Você também que não faz parte do Instituto Bíblico, mas deseja conhecer mais a teologia sistemática, é convidado também para participar conosco. Nós vamos, para aqueles que são os alunos do nosso Instituto, nós vamos continuar a exposição da nossa apostila na página 36, onde fala sobre o desenvolvimento da teologia por períodos. É uma parte muito importante da nossa apostila, porque vai nos ajudar a entender um contexto histórico que está relacionado à teologia. O que nós temos hoje de teologia é fruto de um desenvolvimento histórico. Nós não podemos achar que todos os compêndios de teologia, ou que Calvino, Martim Lutero e os outros reformadores, grandes teólogos da história do protestantismo, pôde desenvolver e que tem sido desenvolvido até os nossos dias, é fruto do agora, é fruto desse momento de 500 anos para cá. Ao contrário, é fruto de um grande desenvolvimento já desde o início da igreja. E é justamente entendendo desta forma que nós vamos compreender uma forma mais ampla a importância que é a teologia e o seu desenvolvimento histórico. Tanto verdades teológicas como também as heresias que ocorreram na história da igreja, elas voltam a serem, as verdades serem reafirmadas e desenvolvidas e aprofundadas, como também as heresias. Elas vêm com outros nomes, com outras vestimentas, no entanto, ela ainda é, em essência, as mesmas heresias que no passado foram combatidas por grandes teólogos que Deus usou na história da igreja. Então, quando nós olhamos algumas heresias que estão aí tão fortes no meio evangélico, elas não são fruto de agora, de um século, simplesmente. É lógico que tem algumas heresias que elas surgiram ou elas se desenvolveram mais recentemente. Você pode ver, por exemplo, o liberalismo teológico, que é algo mais recente, mas que tem lá os seus momentos na história bem antes, não com a mesma força que ele desenvolveu mais recentemente. Mas o que esse momento de estudar sobre o desenvolvimento histórico da teologia pode nos ajudar? Eu creio que, uma vez que nós olharmos para o passado e entendermos o processo da história, da teologia, nos ajuda a interpretar o presente. E não somente nos ajuda a interpretar o presente, como também nos prepara para enfrentar ou para interpretar o que virá ainda pela frente. Então, essa visão geral, ela amplia a nossa mente, o nosso conhecimento. É lógico que o que eu vou trazer para você aqui é um resumo do resumo. É uma visão bem resumida do que aconteceu o que tem acontecido, nesses 2000 anos de história da teologia. Mas eu acredito que, pelo menos, essa é a minha intenção, que esse estudo possa fornecer a você um caminho para que compre livros e possa aprofundar o seu conhecimento acerca deste assunto. Dr. Carson, ele vai afirmar aí na página 36, ele vai falar assim: o conjunto de dados da teologia sistemática não é a única consideração. A teologia sistemática, para ser coerente com a sua cultura,
contemporânea deve ser escrita em linguagem contemporânea e deve usar pelo menos alguns paradigmas dessa cultura, ou oferecer razões inteligentes para rejeitá-los. Aqui uma coisa importante que eu preciso destacar. Quando nós estudamos a história da teologia, nós não podemos pensar que é necessário repetir as mesmas expressões do passado, os mesmos métodos do passado. Aquilo que no passado foi afirmado pelos teólogos, conforme a Escritura, conforme a verdade absoluta que é a palavra de Deus, obviamente, estas verdades devem ser repetidas e aprofundadas ao longo do tempo. Mas não significa que para reafirmar estas verdades, para continuar declarando estas verdades, eu preciso usar as mesmas expressões do passado ou no contexto que foi usado no passado. Porque se eu fizer isso, eu seria apenas um papagaio, um repetidor, e não um instrumento de desenvolvimento daquilo que foi falado no passado. É importante que nós subamos nos ombros dos teólogos do passado e continuemos a prosseguir em conhecimento. Cada época tem o seu próprio desafio, tem a sua própria linguagem, tem os inimigos mais destacados da nossa fé, e nós precisamos ter um discernimento, uma leitura correta do nosso tempo. Entendo que a nossa maior dificuldade não é olhar para o passado, ler o que esses homens de Deus no passado tiveram que enfrentar e como eles responderam a essas provocações heréticas, mas principalmente a dificuldade, ao meu ver, é discernir o nosso tempo, é fazer uma leitura do nosso tempo com inteligência e com respostas, com razões inteligentes para rejeitar o que está errado, como coloca aqui o Dr. Carson. O primeiro período que nós vamos tratar, e nessa videoaula será apenas esse período, por causa da extensão dele dentro da apostila, e não dará para a gente fazer um outro período, que é a Idade Média, mas é o período patrístico. Esse é o primeiro período, a partir da página 36 em diante, nós vamos tratar sobre esse período. Esse período chamado patrístico é do ano 100 ao ano 451 depois de Cristo. O nome patrístico vem de uma palavra grega, pater, que quer dizer pai. A ideia desse período patrístico é daqueles que caminharam com os apóstolos e viveram tempos depois dos apóstolos e seguindo até o ano de 450, mais ou menos 451, onde a teologia foi desenvolvida. Então, esse período é chamado período dos pais da igreja, ou período patrístico. Esse período ele teve muita importância para a teologia. Por quê? Por dois aspectos que eu poderia dizer aqui mais fortemente, é o aspecto de que esse período ele reafirmou a inspiração das Escrituras, no sentido de citar bastante passagens em que os apóstolos escreveram, porque já havia muitos escritos falsos, dizendo que era de Paulo, de João, de Pedro, e muitos desses pais da igreja, eles andaram com alguns desses apóstolos e puderam testemunhar o que de fato era inspirado e o que era falso. Outro aspecto importante também desse período, que a gente vai falar ainda, é a questão da apologética. A apologia e a defesa da fé, que fizeram dentro das condições que eles tinham, fizeram com muito zelo. E isso deu uma boa base para que a igreja pudesse se desenvolver em cima destas bases defendidas por esses pais da igreja. O período aí que nós temos, então, do ano 100 ao ano 400, envolve dois momentos ou dois
pontos históricos fundamentais, que é a conclusão do cânon sagrado, ou seja, é o período que está encerrando o momento apostólico. João é o último a morrer, provavelmente no ano 90, por aí. Então esse período apostólico ele está cessando. E aí o período de composição do cânon sagrado, da escritura, ele está sendo encerrado. E os pais da igreja, muitos deles estão nessa transição do encerramento para um outro período da igreja. Então, esse é um momento muito importante dentro dessa visão da patrística, porque muitos deles foram testemunhas desse encerramento da inspiração, do período de inspiração, do período apostólico, que vai encerrar o cânon sagrado. E aí vai até o período do concílio de Calcedônia, no ano 451, então vai encerrar o período patrístico do final, do encerramento ali do cânon sagrado, para o concílio da Calcedônia. Esse é o período que envolve. Alguns teólogos destacaram-se nesse início da patrística, no primeiro e segundo século. Eu vou apenas citar nomes aqui, mas depois eu vou trabalhar um pouco mais alguns desses nomes. No primeiro e segundo século nós temos aí Barnabé, que provavelmente é aquele que foi companheiro do apóstolo Paulo. A gente já fala um pouco mais sobre isso depois. Tem Hermas, que possivelmente é o que é citado em Romanos 16, verso 14. Então esse Barnabé e Hermas viveram ainda, não só no período apostólico, mas eles viveram ainda depois, um pouco depois do período apostólico. Clemente de Roma, também provavelmente o que é citado em Filipenses 4, verso 3, por Paulo. Policarpo, que era bispo de Esmirna, também Papias, que era bispo de Hierápolis. Esses são os principais pais da igreja no primeiro e segundo século. Depois você tem, posterior a eles, até o ano de 400, você vai ter aí os teólogos mais destacados, como Justino Mártir, como Irineu de Lião, Orígenes, Tertuliano e Agostinho, que é o mais conhecido dentre todos esses que eu citei. Agora, qual foi a essência desse período chamado período patrístico? Qual que foi a principal essência desse período? Primeiro aspecto, eu já falei um pouco já, mas o primeiro aspecto essencial desse período patrístico, a importância dele, teológica, é que houve no início, vocês podem ver nos escritos de Paulo, principalmente, na carta de Paulo aos Romanos, Efésios, ele vai falar bastante sobre a questão do cristianismo com o judaísmo. Havia judeus convertidos ao cristianismo, e ali gentios, e essa dificuldade de convivência, narrado também em Atos dos Apóstolos, essa dificuldade teológica e também ética entre gentios e judeus, o que deveria ser exigido dos judeus e gentios. Então havia dúvidas quanto à circuncisão, quanto à interpretação do Antigo Testamento. Embora Paulo, principalmente Paulo, tenha escrito bastante sobre isso, explicado sobre a questão de que judeus e gentios formam a igreja do Senhor, judeus e gentios convertidos naturalmente, e que formam Israel de Deus, principalmente desenvolvido isso em Romanos. Ainda após a morte desses apóstolos, continuou no meio da igreja cristã ainda muitas disputas teológicas acerca deste assunto. E os pais da igreja contribuíram para desfazer muitos desses males, dessas interpretações erradas, e, portanto, eles desenvolveram teologia para resolver esses debates entre judeus e cristãos. Outro aspecto também importante desse período, essencial, é o que eu já falei um pouco, que é a apologética, que é apologia. Apologia quer dizer defesa, a defesa da fé. Muitos desses pais da igreja, porque eram gregos, criados dentro de uma filosofia grega, desculpa o barulho externo aí, muitos deles criados em uma
dentro de uma cultura grega, formação filosófica grega, que foram levados à conversão, ao cristianismo. Esses irmãos, eles obtiveram condições dadas por Deus para dar respostas racionais, lógicas, aos críticos pagãos, aos gregos, aos filósofos da época, como Paulo, por exemplo, fez em Atenas, no Areópago, diante daqueles críticos lá. Ele então respondeu, não só biblicamente, mas racionalmente, dentro da Escritura, aquelas questões que eram defendidas ali por aqueles filósofos. Mas há um aspecto que é importante dentro desse período da patrística, é que no início, nos 3 primeiros séculos dela, não havia paz por parte da igreja, porque a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano duramente, e no período em que a igreja é perseguida, ela não tem muitas condições de desenvolver teologia, porque a igreja precisa preservar ali a sua fé, precisa preservar a comunhão, um fortalecer o outro. Há vários aspectos que envolvem uma perseguição e que a igreja fica limitada, com dificuldades para desenvolver teologia. Mas quando a igreja está vivendo um período de paz em termos de perseguição, ela então tem condições maiores de desenvolver teologia. E é justamente isso que acontece no período patrístico, porque a igreja ela passa no seu início por muitas perseguições por parte do Império Romano, como nós bem sabemos, que muitos crentes foram martirizados por causa da sua fé, e nesse processo de perseguição não houve muitas condições para que pudesse ser desenvolvida a teologia, embora muita coisa tenha sido desenvolvida nesse período. Mas é somente no ano 320 que Constantino, o imperador Constantino, não vou entrar aqui na questão se ele era crente ou não, eu creio que não era, e ele vai unir o Império Ocidental Oriental por uma questão política, utilizando do cristianismo que já estava crescendo muito dentro do Império e já era a maior religião dentro do Império. Ele entende que tornando o cristianismo uma só a religião do Império, isso daria a ele um domínio total sobre o Império. Então, o que estava por trás realmente da intenção de Constantino era totalmente político, não havia interesses de fé nesse aspecto, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, ele utiliza desse cenário político para poder, então, levar o cristianismo a se desenvolver. Obviamente, por causa de tornar o cristianismo a religião oficial do Império, também tivemos dificuldades e problemas que até hoje nós sofremos. E por quê? Porque as pessoas começaram a fazer parte da igreja, não por uma questão de fé, não por uma questão de conversão genuína, mas por uma questão de conveniência ou para obedecer o Estado. Sendo que antes desse período de paz, do cristianismo tornar-se a religião do Império, os crentes, para ser crente, tinha que ser verdadeiramente crente, porque não podia ser alguém com a fé fingida, uma vez que você corria o risco de ser morto, de ser martirizado. Então a igreja estava sendo purificada. O que veja, eu sempre falo que a teologia ela amplia a nossa mente e amadurece. Se você olhar e interpretar a teologia na história dessa forma, isso faz com que você entenda algumas coisas. Quando a igreja ela está sendo perseguida, Deus utiliza disso para que ela possa ser purificada das suas imoralidades, da sua superficialidade, materialismo, como hoje nós temos a igreja envolvida por todas essas coisas ruins. Talvez uma perseguição no Brasil, Deus é quem sabe se seria bom ou não para nós, mas isso sem dúvida alguma traria uma purificação para a igreja, no aspecto de que somente os verdadeiros crentes permaneceriam firmes.
Agora, por outro lado, quando a igreja está sendo perseguida, ela não tem muitas condições de produzir teologia para fortalecimento. Então parece-nos que Deus faz assim, estou dizendo parece-nos porque eu não posso dizer que é assim exatamente, mas parece-nos pela Escritura e pela a história que Deus permite a igreja passar por momentos de perseguição para amadurecimento dela, para a purificação, porque a Escritura fala que a perseverança vem por meio dessas situações, tanto na vida individual como na vida coletiva da igreja. E Deus permite períodos em que a igreja não vive perseguições físicas, como ocorreram no começo dela, mas ela vive um momento de perseguição cultural, intelectual, mas em termos de paz, ela vive um momento de paz estrutural, que dá a ela condições de reunir teólogos e desenvolver teologia. Um exemplo disso, que a gente pode observar, é a Confissão de Fé de Westminster, que foi justamente desenvolvida num período de paz na Inglaterra, quando o presbiterianismo governa, vamos dizer assim, a Inglaterra e a Escócia. Mas enquanto a igreja era perseguida pelo catolicismo, ela não tinha condições de desenvolver uma confissão teológica tão apurada e tão profunda como é a Confissão de Fé de Westminster. Outras foram desenvolvidas em períodos de perseguição e que não, elas foram bem desenvolvidas, tiveram seu propósito, serviram bem a esse fim, porém não alcançaram o mesmo êxito teológico que a Confissão de Fé de Westminster obteve em termos de conteúdo de aprofundamento naquilo que ela desenvolveu. Lógico, não estou aqui de forma alguma desprezando as outras confissões reformadas. Todas elas são heranças profundas e maravilhosas que Deus deixou para nós. Eu estou apenas tentando fundamentar a minha tese aqui sobre essa questão providencial de Deus na história. Dentro dessa perspectiva, então a teologia patrística ela é desenvolvida mais fortemente no período em que a igreja está vivendo uma paz, devido ao Estado ter abraçado, entre aspas, o cristianismo, e aí dá aos teólogos a condição estrutural, eu poderia dizer, para estudar. Não só para estudar, mas também para debater com os hereges. Esse é um fator bastante importante. Nesse período, então, eu vou citar aí na parte da página 38, eu vou citar aí alguns desses teólogos, desde o final do primeiro século para o segundo até o terceiro, quarto século aí que a patrística durou, para que você conheça alguns nomes, e alguns você conhece, outros talvez não, e talvez alguns desses você conheça, mas não sabe a importância deles dentro da teologia. Mais uma vez eu reforço a minha fala no início, que eu não pretendo aqui trazer nada profundo em termos da história, porque o propósito dessa apostila, desse curso, desse módulo não é teologia histórica, mas apenas um pouco da teologia histórica para jogar luz ao que nós estamos desenvolvendo nesse conteúdo da teologia sistemática. O primeiro que eu cito é Barnabé. Barnabé provavelmente é o que era companheiro de Paulo, que nós bem conhecemos principalmente no livro de Atos, que foi não só companheiro de Paulo, mas também foi mentor dele, citado várias vezes em Atos dos Apóstolos. Ele teria escrito aí uma epístola depois do período apostólico, fortemente anti-judaica, mas não é certo isso, então eu estou colocando dúvidas. Não é certo que se trata de fato desse Barnabé, companheiro de Paulo, mas é possível que seja. Há muitas dúvidas, por quê? Porque o período é muito tempo, 2.000 anos atrás, então, quase 2.000 anos atrás, então é muito difícil historicamente alguém afirmar isso e ter provas contundentes de que de fato era Barnabé. Existem mais evidências e menos evidências, então eu estou trabalhando sobre
sobre esta base de maiores evidências de que tenha sido Barnabé, esse citado aqui por mim, como um dos primeiros pais da igreja. Outro também importante é chamado de Hermas. Provavelmente é o que é citado em Romanos 16, 14. Depois, irmãos, confirmem lá o texto. Romanos 16, 14, onde Paulo cita pelo nome. Mas, conforme Luiz Berkoff diz, que há bases insuficientes para dizer que se trata do mesmo Hermas de Romanos 16, 14. Existe uma obra chamada Pastor de Hermas, que é atribuído a ele, mas não há certezas absolutas. Então você pode perceber que eu estou ainda dando a você esses nomes, mas mostrando com honestidade que não posso afirmar categoricamente que se trata destes homens. Clemente de Roma pode ter sido um colega de trabalho de Paulo, citado lá em Filipenses capítulo 4, verso 3. É também chamado de bispo de Roma, podendo ter sido ali um pastor influente em Roma, não sabemos ao certo, mas é possível. Ele escreveu, se tudo estiver correto, uma carta à igreja de Corinto, que contém exortações, correções morais. Nessas cartas, essa carta da igreja para a igreja de Corinto, de Clemente de Roma e de outros que conviveram com os apóstolos, normalmente eles não desenvolviam nada novo assim. Eles só citavam o que os apóstolos haviam dito. Praticamente eles citavam. E olha só a providência de Deus. Por causa que eles citavam muito e não produziram muito em cima daquilo que os apóstolos escreveram, ou seja, eles não desenvolveram teologia, mesmo como nós conhecemos hoje, mas eles mais citavam, e com breves comentários, mais citavam que os apóstolos haviam escrito. Isso mostrava e confirmava que as cartas que nós hoje temos como tendo a autoria apostólica realmente foram escritas pelos apóstolos, porque é um testemunho histórico. Isso é uma evidência externa da autoria de Paulo, de João, de Pedro e assim por diante. Por quê? Lá no início eu falei, porque já na época dos apóstolos e dos pais da igreja, circulava entre a igreja muitos falsos escritos dos chamados gnósticos. Mais à frente eu vou falar alguma coisa sobre eles. E para distorcer. Por isso, por exemplo, você sabia que o islamismo, ele critica muito o cristianismo, mas Maomé, basicamente, ele teve acesso apenas a livros apócrifos, livros falsos, dos gnósticos, que falavam de um cristianismo completamente contrário ao que nós conhecemos verdadeiramente. Ou seja, muitas religiões, seitas, foram criadas com base, ou criticando, se opondo ao cristianismo, com base nesses escritos falsos. E isso, até hoje, tem muitos críticos céticos aí, ateus, que criticam o cristianismo, com base nesse filme, por exemplo, quando fala que Jesus foi amante de Maria Madalena, é com base nesses escritos falsos, não é com base na história, com base na escritura. Então, só para você entender a importância da patrística, porque ela vai mostrar essa canonicidade dos textos bíblicos, vai evidenciar isso, porque eles andaram com os apóstolos, e vai mostrar que a igreja cria nestas cartas, nesses textos que nós temos do Novo Testamento, porque do Antigo não havia dificuldade, porque já é o mesmo que os judeus criam, e já há vários testemunhos arqueológicos e evidências históricas, cópias e mais cópias, mas o Novo Testamento estava sendo ali formalizado, estava sendo organizado, e havia muitas falsas cartas, textos no meio dos verdadeiros, e esse foi um dos critérios. Obviamente não é o único. A gente vai falar sobre a inspiração das escrituras mais à frente, a gente vai trabalhar um pouco sobre como que foi formado o cânon sagrado, e não era apenas a partir do testemunho dos pais da igreja, também era a partir da própria coerência com o Antigo Testamento e outras evidências mais. Depois nós temos aí Policarpo, conhecido como bispo de Esmirna, foi chamado por Eusébio como aquele bendito e apostólico presbítero,
então era um presbítero realmente muito fiel, foi discípulo de João, esse já não tem dúvidas não, foi de fato discípulo de João, escreveu uma carta aos Filipenses, mas não é carta inspirada, escreveu uma carta como naquele caráter que eu acabei de citar. E ele fez bastante exortações práticas. Então, esses pais da igreja eram mais caracterizados por exortações práticas, com base no que os apóstolos haviam escrito. Depois tem Papias, conhecido como bispo de Hierápolis. Talvez esse tenha sido também um discípulo do apóstolo João. É mais comum serem discípulos do apóstolo João, porque é o último a morrer, então naturalmente ficaram mais os seus discípulos. E aí ele escreveu, é autor de Exposição dos Oráculos do Senhor, e aí tem poucas coisas, fragmentos desse escrito dele aí. Um outro também chamado Inácio, na página 39, Inácio, conhecido como bispo de Antioquia, também viveu nos últimos dias dos apóstolos. Ele escreveu 15 cartas, foram atribuídas a ele. Mas nós não podemos dizer que todas as 15 foram escritas por ele. Aquela mesma dificuldade que eu venho apontando aí para vocês. 15 cartas foram escritas possivelmente por eles. E uma das epístolas que talvez você já tenha ouvido falar é de Didaquê, que possivelmente aí há um debate, talvez foi escrito por Justino Marte, talvez foi escrito por Inácio, não sabemos ao certo, mas Didaquê é bem conhecido. Outro que nós, aí na página 39, importante também no período patrístico, é Justino Marte. Ele foi talvez no século II já, então já está fugindo já do período dos apóstolos, da transição aí. Esse foi talvez no século II o maior apologeta que o cristianismo teve nesse período, Justino Marte. Ele viveu entre o ano 100 e 165, portanto ele não conviveu com os apóstolos, que no ano 90 já o último já tinha morrido, e ele foi alguém que desenvolveu bastante a teologia. Ele quis associar a teologia, a fé cristã, com a filosofia grega, que não é uma coisa muito boa, mas teve lá sua vantagem, porque ele conseguiu desenvolver um bom conhecimento. Ele tinha uma doutrina chamada Logos Espermáticos, que quer dizer, espermáticos quer dizer semente de espermatozoide, a nossa palavra vem disso, é a palavra como esperma, como uma semente. E ele então trazia a ideia de que a filosofia clássica grega trazia esses sementes da teologia. É como se a filosofia tivesse sido usada por Deus para preparar para a teologia. Esse é um problema também. Vamos interpretar isso aí. Nós cremos que toda a verdade é verdade de Deus. Por quê? Porque Deus é a verdade absoluta. Tudo que o homem faz na ciência, na arte, na cultura, na política, em todas as áreas que de alguma forma a afirmação ou conceito é verdadeiro, e como é que eu sei que é verdadeiro? À luz da Escritura. Então nós sabemos que é verdade. Então toda cultura, arte, filosofia e assim por diante tem momentos de verdade. E eu só identifico esses momentos de verdade a partir da Escritura. A Escritura tem que ser o óculos pelo qual eu interpreto esses momentos de verdade. Mas eu corro um grande risco de utilizar a filosofia, as artes ou a cultura como óculos para interpretar a teologia ou para interpretar a Escritura. Aí que é o problema. Me parece que Justino Marte utilizou inversamente em alguns momentos a filosofia clássica, a grega, para interpretar a Escritura e não a Escritura para interpretar a filosofia e absorver o que é verdadeiro. Um exemplo clássico e bíblico disso é o que Paulo fez em Atenas, quando ele fala, como disse um de vossos poetas, nele movemos e existimos. Paulo está citando um filósofo chamado Arato,
que disse sobre Zeus, que nele movemos e existimos, através de um hino. Paulo pega esse momento de verdade, nele movemos e existimos, que foi atribuído a Zeus, ele atribui a Deus e diz, nele movemos e existimos. Ele não está dizendo que Zeus existe, nem dizendo que Arato estava certo. Epimênides também é citado lá no discurso de Paulo. Ele apenas está dizendo que aquilo que ele disse é verdadeiro, porém para a pessoa errada. Porque era dito para Zeus e não para Deus. Zeus não existe. Então aí sim, Paulo usou a escritura como um óculos para interpretar a filosofia. Mas infelizmente, na história da teologia, nós vemos de forma muito costumeira a teologia sendo interpretada pela filosofia, psicologia, no caso mais recente, sociologia e assim por diante, não inversamente. Apenas um parênteses aqui para comentar. Mais prático, como eu disse, a teologia, e no caso da história da teologia, tem que ser utilizada para nós interpretarmos o presente e nos prepararmos para o futuro. Irineu de Leão, na página 39, é outro desse período patrístico, aí até o ano 200. Ele nasceu em Esmirna, provavelmente, na Turquia. Ele foi alguém que defendeu de forma muito ortodoxa a fé cristã diante da oposição do gnosticismo. O que é gnosticismo? Gnosticismo vem de uma palavra grega que quer dizer gnosis, que é conhecimento. Aí você tem gnosticismo e você tem agnosticismo. A é não conhecimento, não gnosis, não conhecimento. Então, gnosticismo, os gnósticos, eram aqueles que acreditavam que Deus poderia ser conhecido através de uma fé mística, sem palavra de Deus, a partir da experiência tão somente. Como hoje no meio evangélico, a maioria dos evangélicos acreditam que eles conheçam a Deus a partir de visões, de revelações, e não a partir da Escritura. Isso é gnosticismo moderno. Isso já havia iniciado no período apostólico, era uma ligação, o gnosticismo era uma associação de fé cristã com a filosofia de Platão, que Platão dizia que a matéria é má e a alma é boa, então a alma é aprisionada pelo corpo, e aí então quando esses seguidores de Platão entraram na igreja, pegaram isso e fizeram uma teologia herética, dizendo que você podia pecar com o seu corpo à vontade, que o corpo aprisionava a sua alma, e, portanto, o que importava é a sua intimidade com Deus internamente e a evolução da sua alma. E entre outras heresias mais graves, que Jesus não havia encarnado. 1 João, capítulo 1, você vai ver claramente isso. Aliás, toda a carta de João, primeira carta, ele vai combater os gnósticos, e eu não vou aqui entrar muito nisso agora, que aí seria uma outra aula. Mas esse gnosticismo, ele vai desenvolver-se bastante depois dos apóstolos, porque aí eles tomam mais força. E Irineu de Leão, ele combateu muito fortemente o gnosticismo, dizendo que era contra todas as heresias. Escreveu um livro chamado Contra Todas as Heresias. Aí você deve estar se perguntando, mas o senhor não explicou o que é agnosticismo. Agnosticismo é não conhecimento, quer dizer que Deus não pode ser conhecido, porque ele está em outra dimensão, inalcançável. É o que o liberalismo teológico defende em nossos dias, é o que alguns ateus acovardados pregam, porque o ateu diz que Deus não existe. Mas existem aqueles que são chamados agnósticos, que fala que Deus existe, mas em outra dimensão. É um ateu, só que covarde. Ele não tem coragem de dizer que Deus não existe. Vai que Deus existe, né? Na mente dele. Então, é melhor dizer que ele existe, mas não pode ser conhecido. É o que a teologia liberal defende. E outras linhas dentro da igreja. Para você ver que as heresias vêm e vão. Com vestimentas e nomes diferentes, mas é essencialmente a mesma coisa. O gnosticismo foi combatido aí por Irineu de Leão. Eu estou me recordando aqui que eu falei que o gnosticismo, ele defendia no início e continuou defendendo
que Cristo não havia encarnado. Por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 15, João escreveu 1 João, o capítulo 1 principalmente, ele vai trabalhar isso. Por que João fala assim, nós vimos o verbo da vida, apalpamos, tocamos, ou seja, ele era carne, matéria. Porque o gnosticismo defendia aquilo que eu já disse, que a matéria é má. Se Deus é bom, como é que Deus poderia ter encarnado matéria má? Aí era a lógica dele. Se você analisar, a lógica não é algo ilógico. A filosofia trabalhava com lógica, mas uma lógica com premissas erradas. A matéria não é má, a matéria tornou-se afetada pelo pecado, mas o homem continua tendo a matéria e a alma, que é uma coisa só. Quer dizer, o homem é corpo e alma, isso é a imagem de Deus, continua sendo a imagem de Deus mesmo depois da queda. E Cristo encarnou perfeitamente, porém a matéria de Cristo, embora no sentido de que não havia pecado em Cristo, ele sofreu os efeitos da queda, ou seja, ele sentiu fome, ele sentiu dor, cansaço e assim por diante. Mas a matéria não é má, ela foi afetada pela queda. E aí, então, com essa confusão teológica, foi criado o gnosticismo. Outro importante aí, no período patrístico, você já deve ter ouvido falar, é Orígenes. Orígenes, já no 3º século, ele foi o primeiro a desenvolver um sistema de teologia sistemática, vamos dizer assim, mais sistematizado, como nós temos hoje. Ele escreveu 4 livros. Ele escreveu um primeiro livro chamado, um livro mais trabalhando sobre Deus, Trindade e Anjos, que seria, no nosso caso, a teontologia, estudo do ser de Deus. Depois escreveu um segundo livro, O Mundo, a Criação, a Encarnação, o Juízo e a Ressurreição. Então ele trabalhou aí o que nós poderíamos chamar dentro da teologia Criação, Queda e Redenção. Ele trabalhou mais ou menos nessa linha, Criação, Queda, Redenção e Consumação. Terceiro livro dele foi sobre a liberdade, que é o livre-arbítrio, salvação. Veja, o livre-arbítrio foi trabalhado mais já no 3º século, salvação e a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. E o 4º livro dele foi sobre a Escritura. Observe então que dentro dessa metodologia de Orígenes, ele trabalha a inspiração como último livro, e não como sendo a primeira parte, como é o que nós fazemos. Dentro da teologia que hoje nós trabalhamos, a inspiração é o primeiro capítulo, o primeiro tema da teologia. Esse curso aqui, tudo que nós estamos falando aqui é para chegar na inspiração. E ele trabalhando como último. Por quê? Porque na época dele, os ataques maiores eram contra a Trindade, era contra a criação, a encarnação. Então eles desenvolveram a teologia em resposta aos ataques da época. É isso que nós temos que entender. Cada aspecto desenvolvido mais enfaticamente, ou na ordem que foi desenvolvido, estava relacionado mais à questão dos ataques que cada teólogo enfrentava. Ou seja, as heresias, como eu já disse em outros momentos, as heresias são instrumentos de Deus para provocar os teólogos a desenvolver a teologia. Nesse sentido, a heresia é uma bênção para a igreja, porque ela provoca a igreja a desenvolver-se. Na página 40, nós temos outros aí, já está caminhando para o encerramento. Espero aí que todos estejam compreendendo bem a aula. Minha intenção, embora pareça meio que cansativo, né? Tento ser aqui mais didático possível, mas é importantíssima a compreensão disso. Eu espero que a sua mente esteja sendo ampliada nessa visão da riqueza teológica que nós temos hoje, que é fruto desses homens que Deus usou no passado para combater as heresias. E se eles não tivessem combatido as heresias da sua época, nós não teríamos o que temos hoje. Então Deus providencialmente usou esses homens para desenvolver essas teologias. Página 40, temos aí Tertuliano, da cidade de Catargo, do norte da África. Ele combateu um herege chamado Marcion. Não tem nada a ver com o Márcio aqui, viu? Inclusive no seminário brincavam comigo por causa desse Marcion, que eu era o Marcion, o herege. É chamado assim esse Marcion. Esse Marcion aqui, ele
ele combatia a unidade do Antigo e Novo Testamento, ele entendia que não havia um relacionamento entre os dois testamentos, e ele criou muitas heresias acerca da autoridade e inspiração das Escrituras. E Tertuliano, ele combateu esse herege chamado Marcion, ou Marcião, algumas traduções, né, vai traduzir-se Marcião, que nada tem a ver comigo, mais uma vez eu digo, brincadeira, mas Tertuliano, ele também lançou os alicerces para desenvolver a doutrina da Trindade. Lógico, a doutrina da Trindade já é revelada na Escritura desde Gênesis capítulo 1. Mas teologicamente, por causa dos ataques à teologia, à Trindade, Tertuliano foi aquele que Deus usou para iniciar de forma mais desenvolvida a teologia. Qual que é o nosso tema aí nesse momento? É o desenvolvimento da teologia na história. Então, na história, ele é usado, Tertuliano, para desenvolver a teologia sobre a Trindade. A expressão Trindade você não vai encontrar na Escritura. Ele é um termo teológico utilizado para nos ajudar didaticamente na compreensão até onde é possível compreender, né? Obviamente. E ele também foi um apologeta cristão que abandonou a filosofia grega. Ele era membro da Academia de Atenas, veja que era um homem muito erudito. Ele abandona a Academia de Atenas, a filosofia grega, e abraça a suficiência das Escrituras. Lembra que, diferentemente aqui de Justino Marty, na página 39, que tenta unir a filosofia com a teologia, já Tertuliano, ele já abandona a filosofia grega e abraça a suficiência das Escrituras. Ou seja, ele faz aquilo que eu disse antes, ele utiliza os óculos corretos, que é a Escritura, para poder interpretar a realidade, não usar a filosofia grega para interpretar a realidade. Outro aí, que é o penúltimo que eu vou abordar nesse período patrístico, é Atanásio. Atanásio, ele vai desenvolver mais a cristologia, o estudo sobre Cristo. Por quê? Porque as duas naturezas de Cristo estavam sendo atacadas, que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. E aí, em alguns momentos da história, você vai ver que a natureza humana de Cristo é atacada, às vezes a natureza divina, ou as duas, então há sempre esse ataque. E aí um camarada chamado Ário, que é vamos dizer, o fundador teológico, não histórico, mas teológico do Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová são arianos, embora tenha sido Russell que fundou o Testemunho de Jeová mais recentemente, mas a doutrina dos Testemunhos de Jeová tem como fundamento Ário, que foi combatido aí por Atanásio, e onde Atanásio vai desenvolver bastante a teologia, a cristologia, combatendo os arianos, principalmente, que combatiam, que negavam a divindade de Cristo. E aí nós temos esse homem que Deus utiliza para fundamentar a teologia e dar respostas a esses que defendiam a teologia, defendiam o arianismo, combatiam a natureza divina de Cristo. Veja então que a importância disso aí. Agora, o último e o mais conhecido de todos nós, sem dúvida alguma, até por aqueles que não conhecem teologia, em nada teologia, é Agostinho de Hipona. Agostinho nasceu no norte da África, em 345 d.C. Sua mãe foi uma mulher muito piedosa, muito cristã, porém ele foi muito imoral na sua mocidade. Ele já era, com 30 anos de idade, um mestre brilhante em retórica, em oratória, ou seja, era uma pessoa extremamente acadêmica. Ele tinha abraçado a filosofia platônica, era alguém que realmente conhecia muito bem a filosofia, era alguém da vida acadêmica, porém uma pessoa de uma vida muito imoral,
e religiosa, com padrões vergonhosos para aquela época, que já tinha lá suas libertinagens. Ele, ouvindo a pregação de um grande pregador chamado Ambrósio, que era um bispo, ele começou a estudar o cristianismo, provavelmente estudando apenas por curiosidade para conhecer, e nesse processo de estudar o cristianismo, como Martinho Lutero, que ao estudar mais e interpretar a Bíblia foi levado à conversão, também Agostinho, ao estudar o cristianismo, obviamente estudando não só a Escritura, mas os teólogos que eu citei antes dele, e lendo esses teólogos, ele então foi levado à conversão, Deus o alcançou com a sua graça. Daí uma das grandes ênfases de Agostinho é a graça de Deus, porque ele foi um homem extremamente imoral, envolvido com muitos pecados sexuais, e viu a graça de Deus alcançando a sua vida, mesmo tendo sido como ele foi. E isso então certamente influenciou o seu pensamento, não só, lógico, foi a Escritura, mas ele diz que ele lendo Romanos 13, do verso 13 a 14, é que ele então foi levado à conversão. Mais um homem que Deus converteu a partir da leitura de Romanos, além de Martinho Lutero, que foi bem depois, Agostinho também foi levado à conversão. Porque eu acredito que no caso de Agostinho, Romanos talvez tenha chamado mais a sua atenção devido à maneira como Paulo trabalha a lógica em Romanos, e ele era um homem, Agostinho, um homem dado à lógica devido à sua formação filosófica. Isso dedução minha, viu, irmãos? Ele tornou-se bispo de Hipona por 35 anos. Lá ele escreveu livros sobre vários aspectos da vida cristã, mas o livro mais conhecido dele é Cidade de Deus. Ele também foi chamado, conhecido por causa da sua ênfase na graça, que sem dúvida alguma serviu de base teológica para as pesquisas de Calvino e Martinho Lutero e outros reformados, como o doutor da graça. Ele foi, sem dúvida, nesse período da patrística, o maior teólogo. Calvino é o maior teólogo da Reforma, Agostinho é o maior teólogo do período patrístico, sem dúvida alguma. Não desprezando os demais, como eu venho mostrando até aqui, mas apenas para mostrar a você a importância dele. Não quer dizer que Agostinho, como também os demais teólogos, tanto antes como posterior a Agostinho, não cometeram heresias, não falaram coisas erradas. Mas naquilo que eles falaram eram heresias secundárias, não primárias. Todos nós estamos sujeitos a falar alguma heresia, porque nós não somos inspirados, não somos inerrantes, somente a Escritura. O que nós não podemos falar é heresias, de modo algum, heresias sobre verdades centrais da palavra de Deus. Não é que a gente pode dizer sobre as outras coisas, mas eu estou dizendo que as secundárias são toleráveis, mas as primárias não. Em áudios anteriores eu falo um pouco mais sobre isso, e eu acredito que você deve lembrar sobre essas questões de verdades primárias e verdades secundárias. Agostinho também, ele buscou a verdade na mente e na alma. Ele foi alguém que buscou essa harmonia de entendimento, usando a lógica para construir a teologia, para compreender as coisas adequadamente. Ele foi, sem dúvida alguma, bastante utilizado, e a gente vê isso nos escritos, por Martinho Lutero e por Calvino, por Zwingli e outros que Deus usou na Reforma para desenvolver teologia. Isso aqui é importante eu destacar para você, que quando você olha os teólogos da Reforma, eles tinham essa história da Idade Média para trás, Idade Média e patrística, eles tinham teólogos para que eles pudessem consultar seus escritos e aprender com eles. Ou seja, os teólogos da Reforma subiram nos ombros desses teólogos da patrística e da Idade Média. Às vezes a gente pensa só no período da Reforma, e aí esquece que a Reforma é fruto desse desenvolvimento teológico. O que os reformadores desenvolveram de teologia não era nada novo, era uma repetição e um aprofundamento daquilo que esses teólogos desenvolveram no passado e que a igreja, por causa da sua corrupção, havia esquecido e abandonado.
E aí eu acredito que isso é suficiente nesse momento para desfazer algumas ideias que talvez você tenha tido até aqui acerca da herança teológica que nós temos. Se é uma tolice achar que o que foi produzido na Reforma é fruto apenas da Reforma e não do período patrístico e da Idade Média, é muito mais tolice acreditar que o que é produzido do século XXI é fruto do século XX e XXI. E principalmente é mais tolice ainda você achar que esses teólogos de Facebook estão inventando coisa aí falando que é de agora e como se não tivesse sido dito as heresias que eles falam no passado e nem ou alguma verdade que eles falam no presente. Luiz Berkoff, eu quero terminar aqui. Luiz Berkoff diz assim, com respeito a esse período: com frequência se tem observado que ao passarmos do estudo do Novo Testamento para os pais apostólicos, tem-se consciência de tremenda mudança. Não há o mesmo frescor e originalidade, profundidade e clareza. E não é para admirar, pois indica a transição das verdades dadas por inspiração infalível para a verdade reproduzidas por pioneiros falíveis. O que Berkoff está dizendo? Aquilo que eu disse no início. Quando você sai do período apostólico, que é o período da inspiração, do fechamento ali do cânon, em que Deus não vai inspirar mais ninguém, então você tem a Escritura que é sendo encerrada com o período apostólico, com essa grande profundidade teológica. E aí, quando inicia o período patrístico, os primeiros pais da igreja, principalmente do século I e II século, você tem uma pobreza teológica. Por quê? Porque eles apenas vão citar, basicamente, os apóstolos, vão desenvolver muita coisa. E aí, Berkoff fala uma coisa seguinte, muito importante aqui. Indica esse período apostólico para os pais da igreja. Indica uma transição das verdades dadas por inspiração, ou seja, período apostólico são verdades dadas por inspiração, para passar para um período, que é o patrístico, de verdade reproduzida por pioneiros falíveis. Ou seja, você sai do período de inspiração de homens que Deus usou para para escrever as Escrituras, ou seja, é a infalibilidade da Escritura, ou seja, a Escritura é infalível, inerrante, não há erros, para um período agora de homens que falam verdades, porém homens falíveis, no sentido, não que os apóstolos não fossem falíveis, mas no momento que eles eram inspirados, eles não falhavam na escrita. Mas agora é um período de pioneiros, os primeiros teólogos falíveis, que vão falar verdades em meio a erros também, porque eles são falíveis. E ele diz, suas reproduções tendem por escorar-se pesadamente sobre as Escrituras. Os primeiros pais da igreja, como eu já disse várias vezes aqui, eles vão citar mais do que produzir teologia, vão citar as Escrituras e menos produzir, depois que vai ter mais produções teológicas. E além de serem tipo primitivo, ocupando-se com princípios elementares da fé, os pais da igreja, no primeiro e segundo século, estão mais preocupados com os elementos básicos, princípios básicos da fé, e não com outras verdades profundas das Escrituras que a teologia vai desenvolver a partir do terceiro século, quando a igreja está passando por um período de paz, lá com o governo de Constantino. Então, basicamente é isso, irmãos. Aqui, Alistair MacLeod diz assim, apesar desse período inicial ter produzido alguns teólogos extraordinários, como Irineu de Lyon, no Ocidente, e Orígenes, no Oriente, as discussões teológicas só começaram de fato quando a igreja deixou de ser perseguida. Então a teologia só vai desenvolver mesmo quando a igreja deixa de ser perseguida, período de Constantino, que é o final do período patrístico, faltando 100, 150 anos para acabar o período patrístico. Mais uma aula de história, mas que está
intimamente ligado à teologia. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. Espero que você tenha ampliado o seu entendimento acerca da teologia, da importância da teologia. E na medida agora, na próxima aula, nós vamos estudar sobre o segundo período, que é a Idade Média. É outro erro também que muitos cometem, achar que na Idade Média não teve bons teólogos, que não teve crentes. É uma ignorância muito grande acerca disso. A gente vai ver que Deus usou de muitos teólogos, homens crentes, para desenvolver teologia, como em todo período Deus sempre teve os seus para desenvolver teologia, para defender a fé cristã, para batalhar pela fé, mesmo que a igreja em muitos períodos estivesse cercada por heresias. Então já vamos despedindo aqui. Deixa aí, como diz, o seu like aí. Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Agradeço a sua atenção nessa 1 hora de aula que nós tivemos. Sei que não é um conteúdo muito atrativo para a maioria das pessoas, mas eu acredito que se você está nesse curso, é porque você deseja aprofundar nesses aspectos, e também você que não está nesse curso está convidado a fazer parte dele e conhecer mais. Espero que tenha contribuído com todos aí.